Eu conversava recentemente com um irmão e amigo e achei muito importante quando ele falava sobre a necessidade de pregar o Evangelho para a igreja e nas igrejas. Realmente, hoje, muitos têm deixado o caminho do Evangelho. Não muito tempo atrás visitei muitas igrejas, mais de 25 igrejas aqui na nossa região, nos domingos, e percebi que as igrejas estão ficando vazias. E o que é isso? É o esfriamento da fé. Dificilmente você vai ver alguém aceitando publicamente a Jesus como Senhor e Salvador, de forma que há uma necessidade da pregação do Evangelho nas igrejas e para a igreja, para sustentar aqueles que ainda estão no caminho do Evangelho. Quero ler com você, para a nossa meditação, em Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao 4, onde está escrito: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Esse texto é um alerta para os cristãos do primeiro século de nossa era cristã. Mas ele tem ressonância nos dias de hoje, como alerta para todos nós, a fim de ficarmos firmes, inabaláveis nos caminhos do Senhor, porque os dias são difíceis. Muitas pessoas perdendo a sua fé, porque a vida religiosa simplesmente, e não a transformação real da vida das pessoas, não firma ninguém no Evangelho. Na realidade, o que o Espírito Santo deseja, e as suas atividades comprovam isso, é o novo nascimento na vida das pessoas. Não é simplesmente alguém fazer parte de uma religião, de uma denominação, mas sim viver na essência as doutrinas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o texto diz: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Deus, na realidade, tem trazido à tona por todos os meios a sua palavra, o seu Evangelho.
ainda existem profetas de Deus, pregoeiros da verdade nestes últimos dias, que se preocupam em transmitir o Evangelho na sua essência, na sua pureza e na sua simplicidade, para que as pessoas possam entender que as grandes promessas de Deus, além de ser para esta vida, porém são principalmente para a vida eterna. De forma que tudo o que tem acontecido, todo o esclarecimento do Evangelho que tem nos chegado, é para que jamais nos desviemos das verdades do Evangelho. Pelo contrário, precisamos estar cada vez mais firmes nos caminhos do Senhor. E o escritor, ele chama a atenção para o que aconteceu com Israel, quando ele escreve: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. De forma que Deus tirou seu povo do Egito, peregrinou com esse povo durante 40 anos no deserto, ensinando, usando Moisés, Arão e os profetas para instruir o seu povo na sua palavra, porque havia uma crença que aquelas palavras foram trazidas para Moisés, para Arão, através de anjos da parte de Deus. E aqueles que desobedeceram foram retribuídos com o castigo, com o juízo. Aí o escritor, ele chama a atenção para os seus dias, que serve também para os nossos dias, ao escrever: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos nós se não atentarmos para a tão grande salvação que o Senhor Jesus, ele anunciou ali em Israel, na Palestina? O ministério do Senhor Jesus, com uma grandiosidade tremenda, em demonstração de que era a palavra de Deus posta em prática, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele fez um trabalho belíssimo em anunciar a palavra de Deus como profeta, como sacerdote do Deus eterno, o enviado, ungido de Deus Pai, cumprindo a sua missão, e com sucesso absoluto fez tudo aquilo que o Pai havia determinado a seu respeito, e deu continuidade através dos seus apóstolos, dos discípulos, dos seus seguidores, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuindo conforme a sua vontade. Cristo cumpriu a sua missão, subiu ao céu para se assentar à destra de Deus e deixou os seus apóstolos, os seus representantes, os seus embaixadores, testificando através da presença do Espírito Santo, dos dons espirituais e ministeriais. E isso a história tem confirmado até nos dias de hoje. A palavra de Deus sendo transmitida pelos instrumentos do Espírito Santo que representa o reino de Deus aqui na terra. Compartilhe esta mensagem. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.